Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vós. O pastor Robson Vasconcelos, esse é o seu canal, o nosso canal, é um canal interativo, né, que ele funciona com a participação dos seus seguidores, através de perguntas, através de sugestões de pauta, né? E hoje é o quadro O Pastor Responde, onde nós vamos estar aqui respondendo uma pergunta de uma irmã a respeito de um assunto, né, muito melindroso de ser tratado, que é justamente sobre ofertas e dízimos, né? E antes de respondermos a pergunta dela, né, ela pergunta: pastor, eu tenho dúvidas a respeito de ofertas e dízimos. O senhor poderia me ajudar? Então, antes de responder a ela, eu quero ler dois textos bíblicos e, se possível, você me acompanhar aí, né, onde você está. Eu quero ler Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Em outras traduções diz, e a ciência se multiplicará. Nós estamos chegando nesse tempo, né? Estamos chegando nesse tempo da ciência se multiplicando e muitas informações, né? E também eu quero ler, antes de responder a pergunta da irmã, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. Diz assim o texto: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Pastor Robson, por que esses dois textos, né, de Daniel, capítulo 12, versículo 4, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5, para falar de dízimos e ofertas? Porque, queridos, nós estamos em um momento da internet onde, infelizmente, aquilo que você quiser ouvir, aquilo que você, o seu coração desejar ouvir, você vai ter alguém na internet para falar. Se você acha e você quer ouvir como respaldo para o seu achismo, é, alguém na internet falando que você pode ter duas, três mulheres, você vai achar. Se você quiser ouvir na internet um pastor lhe dando bagagem, lhe dando autorização, vamos entre aspas, lhe dando respaldo para você usar um linguajar vulgar, um linguajar mundano, com palavrões, você vai achar. Se você quiser um pastor, um líder religioso na internet que lhe dê respaldo para você beber, para você fumar, para você ouvir música do mundo, para o que o seu coração desejar, porque a Bíblia diz que o nosso coração é extremamente enganoso, você vai encontrar. E esse texto de 2 Timóteo 4, 3 a 5, ele me respalda para isso. Vai chegar um tempo em que as pessoas com coceira no ouvido vão se cercar de mestres que falem aquilo que está no seu coração, né? Então esse tempo chegou, infelizmente, né? Nós temos a internet um lado bom, abençoador, mas temos também esses problemas, tá bom? Então, eu sou pastor, por exemplo, há 26 anos, nessa igreja que eu estou hoje servindo, eu tenho um pouco mais de 5 anos. Lá, raramente, né, poucas vezes já falei sobre dízimos e ofertas. Como eu disse, eu acho um assunto melindroso para o tempo de hoje. Mas eu quero trazer aqui, biblicamente, a resposta que essa irmã me solicitou no quadro O Pastor Responde, tá bom? Então,
nós precisamos entender, ter um entendimento que a Bíblia, ela, o que é que ela ensina sobre dízimos e ofertas, né? Nós precisamos desmificar o assunto e focar na nossa relação, né, de amor e de confiança com o Senhor. Então, o primeiro ponto que eu preciso tratar aqui é justamente, meus irmãos, a respeito, né, justamente a respeito do que, ou seja, quem é o dono de tudo? Quem é o dono? Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono das suas roupas? Quem é o dono da sua casa? Quem é o dono do seu carro? Quem é o dono do ar que você respira? Então, para entender o dízimo e a oferta, o novo convertido, ele precisa mudar a mentalidade sobre os bens materiais. Nós não somos donos de absolutamente nada. Quem é cristão e frequenta uma igreja que preza a doutrina bíblica já deve ter estudado na escola bíblica dominical ou discipuladora sobre a doutrina da mordomia cristã, né? Onde nos mostra, onde nos ensina que nós somos apenas administradores daquilo que Deus nos emprestou. O Salmo 24, versículo 1, ele diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que os que nele habitam. Ou seja, tudo é do Senhor, inclusive eu. Ou seja, Deus, meus irmãos, ele criou o universo, o nosso fôlego de vida, a nossa saúde para trabalhar e o nosso salário vem dele. Então, quando devolvemos o dízimo ou entregamos uma oferta, não estamos ajudando a Deus financeiramente. Ele é o dono do ouro e da prata. Estamos apenas com essa atitude de devolver para Ele, reconhecendo que tudo que temos pertence a Ele. Segundo ponto, o que é o dízimo? A palavra dízimo significa a 10ª parte, ou 10% de tudo que recebemos. Salário, lucros, rendas, tá? Algumas pessoas, como eu já disse em alguns vídeos aí, né, porque se o alcoólatra, vou repetir, ele quer respaldo para beber, ele vai encontrar um pastor aí dizendo, ah, para beber, né? Da mesma forma como um avarento. Se ele quiser encontrar alguém, não, porque o dízimo era alimento, o dízimo, né? Outro dia, pregando sobre isso, que são raras vezes que eu falo sobre isso na igreja que eu sirvo como pastor, eu perguntei à tesoureira, irmã fulana, quantos quilos de alimento a irmã leva para a casa lotérica para pagar a conta de energia da igreja, a conta da internet da igreja, a conta da água da igreja? Quantos quilos de alimento a irmã dá para a nossa zeladora como salário dela? Entendeu, irmãos? Ah, porque dízimo é alimento. Foi alimento quando não tinha moeda corrente, né? Como aqui no Brasil, na sua colonização, né? Quando não havia dinheiro, havia ali a troca esqueci até o nome que se dá, né? Escambo, né? De troca de alimentos ali, troca de coisas. Daí surgiram as famosas feiras livres em Salvador, é chamada Feira do Pau, né? E por aí vai. Então o dízimo, ele é tudo, é 10% de tudo que nós recebemos. Do salário, das rendas, né? Está escrito lá em Malaquias 3:10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ah, pastor, o dízimo é da lei, né? A gente vê lá Jacó falando de dízimo muito antes da lei. A gente vê Abraão dando dízimo a Melquisedeque muito antes da lei, tá? Pastor, para que serve então o dízimo? O dízimo é para dar boa vida para o pastor, né? No Antigo Testamento, meus irmãos, o dízimo ele servia para sustentar os levitas e também sustentar os sacerdotes que cuidavam do templo do Senhor. Hoje, século XXI, o dízimo ele serve para manter a igreja local, para manter a igreja local funcionando. Aluguel, água, luz, salários de funcionários da igreja, né? Sustentar o pastor com a prebenda, pastor que vive ali de tempo integral.
pastor como qualquer outra pessoa que passou a vida ali estudando, né, 5 anos de faculdade teológica, abriu mão de tanta coisa, né. Meu pai, de início, se aborreceu comigo, porque ele queria que eu fosse médico, né. E eu disse: Pai, eu senti chamado para pastor", e eu fui então para um seminário teológico, eu fiquei 5 anos na faculdade, hoje é faculdade, mas eu estudei no seminário teológico, de segunda a sexta-feira, né. Então, serve para isso, aluguel, água, luz, sustentar pastores que atuam de tempo integral, a estrutura comunitária, né, equipamento de som, né, manutenção de equipamento de som, manutenção do templo, né, cadeiras, material escritório, material para a escola bíblica discipuladora, material para as crianças, material para o ministério de recepção, né, material para o pessoal da mídia. Então, qual é o princípio espiritual do dízimo? O dízimo, ele é um ato de fidelidade e obediência. Ele deve ser a primeira parte a ser separada, quando recebemos nosso ganho, e não o que sobra. Então, entregar os 10% prova que confiamos que Deus fará com que os 90%, que também é dele, mas ele deixa a gente cuidando, né? Ele deixa a gente administrando, ele só quer os 10%. Então, entregar esses 10% prova que confiamos em Deus e que ele fará dos 90% restante renderem muito mais, né, que o total em nossas mãos. Um outro ponto é a respeito da oferta, que a irmã perguntou, né? A oferta ela é diferente do dízimo. A oferta ela não tem um valor percentual fixo, específico. Tá? A oferta é um valor voluntário, que é entregue além do dízimo. Né? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E para que serve a oferta, pastor? Falamos para o que é utilizado o dízimo. E a oferta? Ajuda no avanço. Né? A oferta ela serve para ajudar no avanço de projetos específicos da igreja. Sustento de missionários, né, que vão pregar em outros lugares, do estado do Goiás, do Brasil, lugares de outros países. Serve para ajudar no socorro aos necessitados, né, da comunidade, nas obras sociais. E o princípio espiritual da oferta é um ato que nós entendemos que é um ato de generosidade. É um ato de generosidade e de gratidão espontânea. A oferta, ela reflete, na verdade, o tamanho do nosso amor e o desapego ao dinheiro. Tá? E a gente poderia fazer aqui um resumo sobre dízimos e ofertas, as características de um e do outro. Qual é a característica do dízimo em relação ao valor? Ele tem um valor, é 10%. E a oferta, qual é o valor? É livre, tá? É livre. O dízimo é 10% dos seus ganhos em relação a valores. E o valor em relação à oferta é livre, é o que determina o seu coração. Qual a motivação do dízimo? Fidelidade e princípio. Qual a motivação da oferta? Gratidão e generosidade. Como deve ser a frequência do dízimo? Sempre que você obtiver, né, uma renda. E a frequência da oferta, como é que é? É uma espontânea. Quando você tiver oportunidade, quando você sentir no seu coração. E qual é o foco principal do dízimo? Manutenção da igreja local. Qual é o foco principal da oferta? Missões e assistência social e eventos extras que acontecem. Tá? Então, para que você que está assistindo esse vídeo possa refletir, fazer uma reflexão melhor, eu poderia fazer algumas perguntas para você. Né? Por exemplo, pensando ali no Salmo 24, que nós lemos lá no início, que tudo é dele, como isso muda a forma como você olha para o seu salário ou os seus rendimentos? Uma outra pergunta, em sua opinião, por que a Bíblia diz em 2 Coríntios que Deus ama a quem dá com alegria e não por obrigação? Para pensar nisso e responda. Né? E terceiro, qual você acha que é o maior desafio para alguém começar a praticar fidelidade nos dízimos e ofertas nos dias de hoje? Então, meus queridos, para concluir,
É interessante que você entenda, Deus ele não precisa de forma alguma do nosso dinheiro, mas ele quer o nosso coração. Porém, a Bíblia diz o seguinte: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O dinheiro, queridos, é uma das ferramentas mais fáceis para testar aonde está o nosso coração. Quando somos fiéis nos dízimos, quando somos generosos nas ofertas, nós estamos declarando que o Senhor, Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso provedor e não o nosso trabalho. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, tá? Compartilha. E outra coisa, eu quero desejar boas-vindas a todos os novos inscritos no canal. Estamos quase chegando a 1000 pessoas. Se eu não me engano, faltam 12 pessoas para chegarmos a 1000 pessoas inscritas no nosso canal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Comente, né? Faça como essa irmã, participe do quadro O Pastor Responde. Nós estamos aqui para lhe servir. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom, shalom.